Na carta de Paulo, que ele escreve aos Gálatas, no seu capítulo 5, no versículo 1, nos diz a Sagrada Escritura: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Jesus Cristo, então, foi aquele que nos libertou do jugo da servidão. E essa servidão, ela está falando de um senhor que outrora tínhamos. Esse senhor que outrora nos tinha se chama pecado. Assim como Moisés, quando Deus o escolheu e o enviou para libertar os filhos de Israel da servidão do Egito, do jugo de Faraó, também Jesus Cristo foi o libertador que se levantou para nos libertar do jugo do pecado, da servidão das concupiscências, das servidões das iniquidades. Assim também, se outrora estávamos sendo servos do pecado, se outrora estávamos vivendo debaixo da servidão do pecado, agora não estamos mais debaixo deste jugo, porque Jesus, quando ele veio para nos libertar da servidão do pecado. Ele veio para tirar este jugo das nossas costas. E quando Jesus tirou esse jugo das nossas costas, quando ele nos libertou da servidão do pecado, ele nos diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus foi aquele que nos libertou. Ele é a única verdade que pode libertar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade que liberta. E quando conhecemos a Cristo, quando deixamos Ele entrar em nossos corações, porque Ele diz que está à porta e bate. E todo aquele quanto ouve a sua voz e abre o seu coração para que Ele entre, então Ele entra e ceará com você e você com ele. Mas para isso é necessário você ouvir a palavra dele, ouvir, estar atento à voz de Cristo, para que quando ele te fizer o convite, para que quando ele quiser fazer morada no seu coração, você esteja atento, você esteja ciente, você esteja disposto a abrir o seu coração e deixar ele entrar. E quando Jesus fazer morada no seu coração, então ele vai te libertar do jugo do pecado. A diferença de agora estarmos na presença de Jesus, porque muitos olham e pensam que os crentes são perfeitos, que pelo fato de estarmos na igreja somos melhores do que aqueles que estão fora da igreja, e não é assim. Primeiro, que não somos melhores do que aqueles que não frequentam a igreja. Segundo, não somos perfeitos, continuamos errando. Somos tão imperfeitos quanto aqueles que não praticam. Talvez somos até mais imperfeitos do que aqueles que não frequentam a igreja. Qual é a diferença então? A diferença é que agora não vivemos mais para satisfazer as nossas vontades, não vivemos mais para satisfazer a vontade do pecado, porque todo ser humano, ele tem uma natureza pecaminosa, e essa nossa natureza, ela vai fazer coisas que não agradam a Deus. Essa nossa natureza vai nos inclinar para vontades que não agradam a Deus. E a diferença de nós que frequentamos a igreja para outras pessoas que não frequentam a igreja não quer dizer que somos perfeitos ou somos melhores do que aqueles que não a frequentam. A diferença é que agora estamos na igreja tentando nos aperfeiçoar,
tentando praticar os mandamentos de Cristo, nos esforçando a fazer a vontade de Jesus Cristo, nos esforçando para fazer a vontade daquele que nos amou primeiro, nos esforçando para fazer a vontade daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos libertou da servidão do pecado, para que agora não andássemos mais para satisfazer as nossas vontades, não andássemos mais para satisfazer a natureza pecaminosa que em nós habita. Continuamos falhos. Nós que frequentamos a igreja, continuamos a ter erros, continuamos a ser imperfeitos, continuamos a pecar. A diferença é que agora estamos libertos do pecado, ou seja, vivemos não mais para satisfazer a vontade do pecado, mas temos outro Senhor, porquanto Jesus Cristo nos libertou do jugo opressor do pecado. Então vivemos mais agora para satisfazer a vontade daquele que nos remiu. Vivemos para satisfazer a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a palavra fala, não faça isso, e a nossa vontade é fazer. A nossa natureza pecaminosa está dizendo, faça isso. Os nossos desejos estão dizendo, faça isso. A nossa mente está dizendo, faça isso. Mas se isso vai desagradar ao meu Deus, então eu devo renunciar à minha vontade. Se isso vai desagradar a vontade de Jesus Cristo, então eu devo abdicar das minhas vontades, dizer não para os meus desejos, dizer não para a minha natureza pecaminosa e agora dizer sim para a palavra de Deus, dizer sim para Jesus, dizer sim para o Espírito Santo que habita em mim. Porque se eu viver para satisfazer a vontade do pecado, então não tem como Jesus Cristo habitar dentro de mim. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Como posso eu dizer que sou filho de Deus e vivo fazendo mal ao meu próximo? Vivo aborrecendo ao meu irmão? Se eu agrado a este mundo, se eu faço o que este mundo está me proporcionando, se eu como dos manjares deste mundo, se eu vivo me satisfazendo dos prazeres deste mundo, dos prazeres que não agradam a Deus, então eu não posso dizer que ando na luz, eu não posso dizer que sou filho de Deus, eu não posso dizer que estou na vontade de Deus. Deus, Ele ama a todos? Sim, porque o amor de Deus é um amor incondicional. Mas a pergunta é, será que eu e você amamos a Deus? O fato de Deus nos amar é uma verdade irrefutável. Até porque Deus, Ele entregou aquilo que lhe era mais precioso, seu Filho unigênito. E se Ele entregou o seu Filho amado por amor de mim, por amor de você, é a prova inquestionável de que Ele nos ama acima de todas as coisas. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, você ama a Deus da mesma forma que Deus ama você? Deus, Ele entregou tudo por você. Você está disposto a entregar tudo por Deus? Deus, Ele renunciou àquilo que Ele mais amava por amor de você. Você está disposto a renunciar àquilo que você mais ama por amor dEle? Jesus, Ele tomou uma cruz por mim e por você. Você está disposto a tomar uma cruz por amor de Cristo? Jesus renunciou ao seu trono de glória por amor de mim e por amor de você. Você está disposto a renunciar às suas vontades por amor dEle? Você está disposto a passar por aflições para dizer não para as suas vontades, para dizer não para este mundo, para dizer não para muitas propostas que este mundo lhe oferece por amor daquele que te amou primeiro? Bom, Jesus Cristo renunciou primeiro. Jesus Cristo se entregou primeiro.
Jesus Cristo demonstrou que nos ama primeiro. A pergunta então é: será que estamos dispostos a amar a Deus como Ele nos ama? Estar na igreja, frequentar a igreja não faz você melhor do que ninguém, mas faz de você um reconhecedor das suas falhas, dos seus pecados. Frequentamos a igreja não porque somos perfeitos, pelo contrário, somos reconhecedor que somos falhos e pecadores, e sem a graça de Cristo, não somos dignos de sermos chamados filhos dele. Sem a graça de Cristo, sabemos que não podemos adentrar aos céus. Pelas nossas obras não somos justificados. Pelas nossas obras não podemos, mas pela graça de Cristo, pela justificação de Cristo, pelo ato salvífico de Cristo, pelo sacrifício expiatório de Cristo, pelo amor de Cristo. Então, se hoje procuramos estar na igreja, procuramos frequentar a igreja, é para reconhecer todos os dias que somos dependentes da graça de Cristo. É para reconhecer todos os dias que sem Ele não somos dignos. É para reconhecer que longe dos seus caminhos não podemos ser chamados filho dele. Somos todos feituras das suas mãos. Somos todos especiais porque fomos criados pela mão de Deus. Todos fomos criados pelas mãos de Deus. Se você crê, se você acredita em alguma outra coisa, eu respeito a sua opinião, mas eu acredito, tenho uma firme convicção de que fomos feitos pelas mãos poderosas de um Deus amoroso. E pelo fato de sermos feitos pelas mãos de Deus, faz de toda a humanidade ser especiais, independente da forma em que se encontra. Mas pelo fato de sermos feituras de Deus, isso nos faz criaturas de Deus, não filhos. Isso nos faz feituras, criaturas de Deus, porque fomos criados pelas tuas mãos. Mas filho de Deus é todo aquele que o recebe, é todo aquele que o aceita, é todo aquele que está disposto a dizer não para este mundo, dizer não para si mesmo e dizer sim dia após dia para aquele que nos amou primeiro, para aquele que se entregou por amor de nós, por aquele que derramou o seu sangue, para que hoje a gente pudesse ter vida e vida em abundância.